Olá, bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra de hoje e, de alguma forma, mantemos-nos na zona de influência da Rússia. Vamos falar um pouco sobre a Bósnia-Herzegovina e o facto de os sérvios bósnios estarem cada vez mais pretenderem tornar-se independentes desta federação da Bósnia-Herzegovina. É uma zona de influência desde séculos da Rússia, nomeadamente pelo que tudo isso tem a ver com a Turquia, com Constantinopla, com os estreitos de Dardanelos, e, portanto, mantemos-nos no campo de atuação da Rússia. A República Sérvia está cada vez mais interessada em tornar-se independente da Federação Bósnia-Herzegovina, com Milorad Dodik a ter um papel cada vez mais importante e a ser uma verdadeira dor de cabeça para a União Europeia. Como é que tem seguido esta deriva na Bósnia-Herzegovina, Sr. Embaixador? António, eu acho que na Bósnia-Herzegovina nós estamos a assistir neste momento à resultante de algo que já aqui analisamos no passado, que foi a decisão do último representante, do alto representante internacional para a Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina é um país independente que vive sobre uma tutela internacional, convém dizê-lo. Depois dos acordos de Dayton em 1995, que criaram uma federação com 3 entidades diferentes, uma Sérvia, que se chama República Srpska, e depois uma croata e uma entidade bósnio-muçulmana, e sobre tudo isto há uma espécie de não diria Presidente da República, uma espécie de um chairman de tudo aquilo, que é o alto representante da comunidade internacional, que ainda lá tem cerca de 600 militares, já teve lá muitos mais, 6.000, creio eu, o penúltimo representante, portanto o último é o que lá está agora, o penúltimo representante, no dia em que se foi embora, decidiu criar uma lei com validade sobre o conjunto da Bósnia-Herzegovina, no sentido de dizer que é sujeito a uma prisão de 5 anos quem tiver uma atitude negacionista sobre o caso que tinha tido lugar em Srebrenica e que negasse o facto de ter sido um massacre feito pelos sérvios junto dos croatas. Bom, esse será tido o rastilho, ao que hoje parece, de toda esta nova situação. E aqui temos 2 posições diferentes. A União Europeia, ao que parece, nos últimos meses, tinha tentado, com o novo alto representante, criar, digamos, uma linguagem nova que permitisse até reverter aquela lei, e aquela lei tinha um sentido de colocar aquilo que é uma evidência, porque aquilo foi de facto um massacre, e é hoje considerado pela comunidade internacional como um massacre, à luz do qual, aliás, todos se pronunciam, mas a União Europeia pensou que talvez fosse demasiado longe, talvez tivesse ido demasiado longe o antigo alto representante de fazer aquilo no último dia, de uma forma um tanto provocatória. Ora bem, aparentemente os Estados Unidos não pensam da mesma maneira. E os Estados Unidos não só não pensam da mesma maneira, como depois de terem, digamos, alimentado durante muitos anos esta figura que agora aparece na presidência rotativa da Bósnia-Herzegovina, Dodik. Dodik lembro-me que Madeleine Albright dizia que era uma lufada de ar fresco que tinha chegado à vida política dos Balcãs. Disse ela de Dodik. A vida tem as lufadas de ar fresco, às vezes constipam, e hoje verificamos de facto que Dodik mas é uma dor de cabeça, uma imensa dor de cabeça. E o que é que aconteceu na semana passada? A semana passada, de repente, o Departamento de Estado americano, com base num conjunto de posições que têm a ver com corrupção, tomada de decisões internas altamente arbitrárias, promoção de um canal de televisão profundamente contra a identidade do país, decidiu fazer um pacote de sanções contra Dodik e contra as pessoas que lhe estão ligadas e as empresas que lhe estão ligadas. Isto vai criar uma maior tensão, independentemente do facto de Dodik ser manifestamente um criador de problemas. Ele está a tentar cada vez mais, e deu sinais muito claros nos últimos meses, está a tentar cada vez mais dissociar a dimensão sérvia dentro da Bósnia-Herzegovina,
temos que partir do princípio que há sempre um outro país, que é a Sérvia, que Exatamente. teoricamente não tem nada a ver com isto, e queria, digamos, em particular em relação a 3 áreas, que era a área do exército, a área da justiça e a parte financeira, tornar-se independente, praticamente tornar-se independente. Isto é, dar uma espécie de independência dentro da independência. Ora bem, porquê é que isto também acontece, António? Vale a pena dizê-lo. A União Europeia também não está completamente isenta de culpas nisto. Mas É que a claro. União Europeia, durante o último ano, durante a presidência eslovena, curiosamente um antigo país da antiga Jugoslávia, decidiu, naquilo que já aqui analisámos, pôr uma espécie de, eu não diria ponto final, é um ponto e vírgula naquilo que é o alargamento aos Balcãs. Nós podemos dizer, mas com certeza se calhar é melhor fazer a maturação, como aliás foi dito na altura por vários líderes europeus, fazer a maturação do alargamento que já está antes de avançarmos para outros. Só que foi feito isso de uma maneira de tal modo evidente de que estávamos a protelar o assunto para as calendas, que a Bósnia-Herzegovina perdeu claramente a expectativa de ingressar na União Europeia. Era um pouco a argamassa que mantinha aqueles 6 países em conjunto. Em conjunto, se é que se pode dizer que estão em conjunto. Porque os acordos de Dayton foram extraordinários acordos para construir uma paz, mas são péssimos acordos para construir um país, um Estado. Porque os acordos de Dayton consagram a separação étnica. Exato. E, portanto, é evidente que nós podemos circular internamente dentro da Bósnia-Herzegovina, independentemente das zonas étnicas. Eu já o fiz de carro no passado. Não tem essa limitação. Mas nós percebemos, quando mudamos de uma cidade de influência sérvia e de uma influência croata, percebemos bem as diferenças entre umas e outras. Claro. E o modo, e mais do que isso, e até a separação étnica em termos da residência das pessoas. Exatamente. A dificuldade de... Ora bem, este acirrar da dimensão sérvia, que é uma dimensão, e agora aqui volta à Rússia, em que está incluída um certo apoio subliminar da Rússia. A Rússia regressou também ao terreno ali, ao apoiar, como o António disse na sua história, uma dimensão eslava que ali está. Ao lado da Rússia, quem é que aparece? Para surpresa de toda a gente. A Hungria, que naturalmente em matéria de autocracia está sempre disponível para apoiar com o Sr. Orbán. E portanto, neste momento, nós assistimos, digamos, a uma tentativa de pôr em causa um acordo internacional que os Estados Unidos têm muito forte. Os Estados Unidos, a questão do Bósnia-Herzegovina e a questão da Jugoslávia é talvez o ponto mais importante daquilo que é a presença americana e o interesse americano na Europa, porque há lobbies fortíssimos dentro dos Estados Unidos que promovem esta questão permanentemente. E, portanto, vamos ter aqui um grande problema se esta deriva se der, e em particular se não houver da parte da União Europeia, digamos, nenhuma tentativa de também se mostrar relevante nesta matéria. Sim, e provavelmente também a União Europeia terá que acalmar, digamos, os parceiros europeus que têm diretamente a ver com a região. O Sr. Embaixador já falou da Hungria, mas lembro-me também da Bulgária, onde é possível que haja alguma saudade da chamada Grande Bulgária, que chegou a ter uma parte do que é hoje a Sérvia, e, portanto, é preciso que a União Europeia seja muito equilibrada, digamos, neste dossiê, coisa que, como diz, não está a acontecer. E que nunca foi na questão jugoslava, como bem se lembra. Exatamente. A decisão alemã, no sentido de reconhecer a Croácia antes de qualquer outro país da União Europeia. Mais tarde, e depois de ter alguns conflitos com ela, a Itália favoreceu bastante a Eslovénia numa certa fase, e, portanto, digamos, dentro da Jugoslávia, os países europeus têm os seus favoritos. E, portanto, isso também isso favoreceu, por exemplo, a entrada da Croácia e a entrada da Eslovénia, atrasou agora, digamos, a possível entrada, quer da Macedónia do Norte, quer do Montenegro, para a União Europeia e da Sérvia. Sim, porque esquecemos de falar da Grécia também, não é? Sim, exatamente, quer dizer, e além disso a União Europeia também tem com os Estados Unidos alguma conflitualidade, uma parte da União Europeia, por causa do Kosovo, que é uma parte da Sérvia que se autonomizou e que não é reconhecida pela generalidade internacional, para outros
dentro da União Europeia haja países que reconhecem, como é o caso de Portugal, ou haja países que não reconhecem, como é o caso de Espanha. Portanto, estamos aqui num magma extremamente complexo. Esta figura de Dodic é uma figura nova, digamos, neste universo das figuras sérvias. Nós estamos desde Milosevic até Karadzic, até Mladic. Nós temos sempre figuras sérvias que fazem parte de um certo imaginário sérvio à escala europeia. Este é mais um desse panorama forte de figuras sérvias que, no fundo, constituem sempre um fator de disrupção dentro do panorama da ex-Jugoslávia. E que vamos normalmente encontrar sempre no Tribunal de Haia quando para lá são chamados, não é verdade? Quando para lá conseguem ir, porque o Tribunal de Haia... Exato, não basta chamá-los. Não faz julgamentos à revelia, faz sempre julgamentos presenciais, é preciso primeiro colocá-los lá. Não parece, apesar de tudo, que este Dodic tenha, digamos, responsabilidades em termos criminais que justifiquem a área. Exatamente. Muito bem, ficamos hoje por aqui. O programa da Arte da Guerra volta para a semana com 3 novos temas. Até lá e obrigado.